Tô aqui com a Luana Bianchi, uma engenheira ambiental, que atualmente está trabalhando também com essa área de recursos hídricos, né, na RH. E hoje a gente vai estar aqui fazendo o terceiro episódio do Flow Talks, falando um pouquinho sobre os recursos hídricos e o futuro dele para o Brasil e na atualidade e tudo mais. E aí, se quiser se apresentar, Luana, fica à vontade. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Luana, sou quase uma engenheira ambiental, estou no meu último semestre agora pela UNB. E é isso, trabalho com recursos hídricos, trabalho com monitoramento hidrológico, já fiz alguns PIBICs que a gente vai falar um pouquinho mais hoje. Perfeito. E aí, vou começando um pouquinho sobre esse tema, né, dos recursos hídricos, né? Eu queria começar em um gancho falando sobre, para quem não entende muito, né, o que você tem a dizer e como que você acha que ele pode ser definido e tudo mais? Dá uma introdução. Eu acho que recursos hídricos podem ser definidos como todas as águas disponíveis na natureza que tenham algum potencial de uso, seja algum potencial direto, algum potencial indireto para abastecimento humano, por exemplo, para irrigação, para geração de energia, navegação, lazer, até manutenção de ecossistemas. Então, inclui rios, lagos, águas subterrâneas e até, como disse, para usos indiretos, água para diluição de efluentes, por exemplo. Pois é, né? Os recursos hídricos aqui no Brasil é um tema bastante importante, né? Visto que a gente tem a maior reserva, né, de água doce, né? Acho que é cerca de 12%, né? Então, é um tema muito importante de lidar aqui com a gente, né? Com certeza. E nesse contexto atual, né, queria puxar um pouquinho mais sobre as crises hídricas e as mudanças climáticas, né? Você acredita que, além de ser importante, né, alinhar isso com a sustentabilidade, como é que você acha que a gente pode lidar com isso, tanto agora quanto para os próximos anos? Eu acho que no contexto atual, em que a gente tem enfrentado muitas crises hídricas e os efeitos das mudanças climáticas, né, é essencial a gente falar sobre esse tema, porque a água é um recurso finito e muito mal distribuído. Então, quando a gente discute sustentabilidade, significa, então, em pensar um pouco como garantir essa disponibilidade hídrica e a qualidade dessa água disponível para gerações futuras, conciliando, então, o uso humano com a preservação de ecossistemas, entrando bem no conceito de desenvolvimento sustentável mesmo. Na engenharia ambiental, a gente trata os recursos hídricos não só como um insumo, mas também como um sistema integrado, que então a gente envolve aspectos físicos, biológicos, sociais, econômicos. Então, a cada intervenção, seja uma barragem, uma intervenção para alguma captação, para um despejo, altera o equilíbrio desse ciclo hidrológico e pode gerar impactos e mais impactos cumulativos. Então, eu acho que no cenário atual, marcado por essas crises e esses eventos extremos, as alterações nos regimes de chuva devido às mudanças climáticas, é necessário discutir sobre recursos hídricos falar sobre segurança hídrica e sustentabilidade, não tem como desassociar uma coisa com a outra. E, como eu estou dizendo, essa sustentabilidade ela não se resume só em ter água, só em ter quantidade de água, mas qualidade e disponibilidade ao longo do tempo, para garantir essa disponibilidade para gerações futuras, se enquadrando no conceito de desenvolvimento sustentável. Com certeza, né? Bastante importante, né? E ainda assim, mesmo que a gente tenha tanta quantidade, né? A gente não tem uma qualidade que chega a 100%, né? Pro pessoal no Brasil. E ainda assim, né? Cerca de mais de 20%, né, da população ainda não tem o acesso, né, a essa água com a qualidade que deveria ter, né? É uma coisa ainda bastante importante de se lidar, né? E de estar vendo para o futuro, que é bastante importante. Então, puxando para esse gancho, né, dos impactos ambientais, né, que a gente está conversando, né? Visto que querendo ou não é um problema que a gente tem bastante no Brasil, né, que mais de cerca de 16% a 20% assim, da população não recebe essa água com qualidade, né, e não chega nem a receber, né? Então é um problema que tem que se ver tanto agora quanto no futuro, né? E vendo com base nesses impactos, né, que são tantos ambientais e sociais, né? Você vê que quais são as principais atividades assim que mais impactam a qualidade e a disponibilidade da água no Brasil? E quais são as consequências que você vê desse impacto para os ecossistemas e para a sociedade? Tá. A água é o reflexo direto da forma como a gente ocupa e explora o território. Então, o que a gente tem visto muito hoje, desmatamento, infiltração, agricultura intensiva. Então, assim, as principais atividades seriam essas. Então, desmatamento, que altera a infiltração e aumenta a erosão do solo, agricultura intensiva, que consome grande volume de água e libera agrotóxico, né, pelo carreamento de agrotóxicos e pela infiltração. A indústria, o saneamento precário, que lança efluentes sem nenhum tratamento. A urbanização desordenada, que impermeabiliza o solo e aí agrava esses quadros de enchente que a gente tem
percebido que tem acontecido ultimamente e contaminações, no geral. Então, assim, como consequência, a gente acaba tendo muita perda de biodiversidade aquática, acaba tendo assoreamento de rios, redução na recarga dos aquíferos, maior vulnerabilidade das comunidades, falando no aspecto social, especialmente das comunidades rurais e periféricas, né, que dependem diretamente dessa água local. E na engenharia ambiental a gente tem um papel fundamental nesse contexto, porque a gente atua tanto na previsão quanto na mitigação desses impactos, com plano de manejo, projeto de recuperação de áreas degradadas, análise de qualidade da água, controles de efluente. Hoje eu trabalho na RH, mas eu sou terceirizada da ANA. E na ANA, no setor que eu trabalho, a gente acompanha justamente, eu trabalho com monitoramento, como eu falei, com monitoramento hidrológico. Então, a gente acompanha esses impactos e a gente percebe que eles têm se refletido nas séries históricas de dados, tanto de chuva quanto de vazão e nível. E aí, quando a gente olha o quadro global, a gente vê que os eventos extremos, como as enchentes do sul, as secas do norte e do nordeste que a gente tem observado, estão cada vez mais frequentes e cada vez mais intensos, bem mais intensos. E isso acaba reforçando, então, essa importância da gestão integrada dos recursos hídricos e das políticas que considerem clima, uso do solo, comportamento social, como várias variáveis interligadas. Sim, perfeito, né? Querendo ou não, né, a gente tem que lidar com isso, né, que é um problema que, principalmente nesses lugares aí, né, o pessoal sofre bastante, né? E a gente tem que ter tecnologias, né, para lidar com isso, querendo ou não, tanto para tratamento, né, quanto para novos métodos, né, por exemplo, né, aqui na Flu a gente trabalha, por exemplo, com o RAC, né, o Rios de Águas Cinzas, e o aproveitamento da água da chuva, né, querendo ou não é um aproveitamento potável, né, mas é uma maneira de mitigação, né. E falando sobre essas tecnologias, né, eu acabei citando um pouquinho da que a gente usa, né, e querendo ou não, onde você trabalha lá, né, na prática, assim, quais são as tecnologias que você trabalha e vê que são fundamentais, assim, para a gestão sustentável desses recursos hídricos, e como que você acha que pode ser implementada, assim, em larga escala? Eu acho que a tecnologia tem um papel essencial na gestão da qualidade da água. Algumas ferramentas são muito importantes, como o monitoramento hidrológico em tempo real, que é o que eu trabalho, o uso de informações geográficas, como QGIS, ArcGIS, desenvolver modelos de previsões hidrológicas, e entre outras tecnologias alternativas, não de previsão e monitoramento, mas de tecnologias criativas para lidar com aquele problema no dia a dia. Então, assim, na prática, essas tecnologias, elas ajudam a prever eventos extremos, essas tecnologias que eu citei inicialmente, né? Apoiar a tomada de decisão, e para implementar em larga escala, é necessário que se invista em capacitação técnica e na integração entre os órgãos públicos, setor privado e pesquisa, porque eu acho que não basta só existir a tecnologia, só existir o criativo, só existir o acadêmico. É preciso que ela seja entendida, compartilhada, usada como base para decisões conjuntas entre órgãos, empresas, comunidades. E aí a engenharia ambiental atua bem nisso, porque ela é uma área extremamente multidisciplinar, né? E ela tem exatamente essa função, conectar esse conhecimento técnico ao contexto social e econômico do local. Uhum. E puxando um pouquinho, falando sobre um pouquinho do curso, né? Você, desde quando você entrou, assim, você já gostava, assim, da parte de águas, assim? Ou você já também entrou ali meio por causa do estágio ali, ou foi gostando aos poucos? Eu queria fazer a princípio biologia. Uhum. Mas aí eu fiquei, será que eu quero geologia? Será que eu quero engenharia química? Será que eu quero... Eu fui para várias áreas, assim. E aí eu falei, porque engenharia ambiental envolvia no começo, ainda envolve, né, mas eu não entendia como, não tinha feito curso, mas envolvia, por sorte, tudo isso que eu gostei. E eu entrei gostando de solo, não gostava, eu entrei, todo mundo gostava de água, eu falava, nossa, não gosto. Hoje eu não gosto de solo. Eu não gosto de geotecnia, só gosto de água. Querendo ou não, né, essa é a parte que, no nosso curso, né, na UNB, o pessoal é bastante focado em água, né, querendo ou não. Os nossos professores são todos focados em água, todos não, né, mas grande parte são focados em água e aí acaba carregando todo mundo para esse lado. Pois é, né, a grande maioria do pessoal já vai caminhado para esse canto, né. Apesar da engenharia ambiental a gente ter diversos rumos, né, de resíduos, de geoprocessamento, claro, né, além da água. Exato. E tudo mais. É uma área muito boa, eu gosto bastante também. Mas aí, puxando também um pouquinho sobre a RH, lá onde você trabalha, né? Você já chegou... Tem algum case assim que você gosta assim, de falar e pensar, nossa, esse case aqui
tenho muito orgulho de ter participado, foi muito enriquecedor para mim. Tem algum case assim que você vê assim que você pensa nisso e quais foram, querendo ou não, esses resultados que você trouxe junto com ele, tanto para a empresa quanto para você? Eu acho que todo o meu trabalho em geral, eu acho ele muito enriquecedor. Eu acho que eu trabalho numa área muito, muito, muito importante. Como eu falei, né, eu trabalho para a RH, mas eu sou terceirizada da ANA, Agência Nacional de Águas. E na Agência Nacional de Águas eu trabalho com avaliação de rede hidrológica e de dado hidrológico do setor elétrico. Então, todos os empreendimentos hidrelétricos existentes no Brasil, se eu não me engano, estão em torno de 1.200 hoje. Tem todos não, mas a depender da potência deles, ele tem uma rede hidrológica própria, e essa rede hidrológica telemétrica, eles têm que enviar os dados em tempo real, dados horários, né? De hora em hora eles têm que nos enviar dados. E aí o meu trabalho é tanto em gerenciar os projetos de instalação, então quando um novo empreendimento começa a ser instalado, ou quando algum empreendimento que já está lá muda e quer mudar essa rede hidrológica, a gente gerencia onde vão ficar essas estações para otimizar esse monitoramento, quanto também recebendo os dados. Anualmente a gente recebe os dados de todas as usinas, todos os dados hidrológicos coletados e consiste. Então, a gente não consiste, eles consistem, mandam para a gente os dados consistidos e a gente avalia essa consistência e retorna para eles. Quando os dados são consistentes, a gente disponibiliza os dados consistidos. Quando não são, a gente retorna, fala o que está errado, o que eles têm que melhorar, para o dado disponibilizado refletir mesmo a realidade daquele local. Então, eu acho que esse meu trabalho em si já é muito importante, além do que eu estou desenvolvendo ainda, junto com a Ana, o manual de consistência de dados. Então, a gente está explicando como deve ser feito, para a gente receber o relatório da forma que a gente precisa receber, com os dados que a gente precisa receber, com a consistência da forma que a gente precisa que seja feita. Mas um outro exemplo, assim, né, fora do trabalho que eu desenvolvi, que eu tenho muito orgulho, foi o meu PIBIC, que eu estudei a remoção de bisfenol S, que é um contaminante emergente, né, presente principalmente em plástico e produto de higiene, que tem sido muito encontrado. Ele é tóxico e ele é potencialmente tóxico e desregulador endócrino. A gente fez esse trabalho de remoção desse contaminante por adsorção com carvão ativado produzido a partir de lodo de éter. Então, além de propor uma solução para remover esse contaminante, o projeto também reaproveitou um resíduo urbano, que é o lodo de éter, né? Não sei se você já chegou aí na éter, em alguma matéria que você fez, mas a gente vê que é um problema grande gerenciar esse resíduo. Então, a gente utilizou esse resíduo como matéria-prima sustentável. E aí eu acho que, assim, os resultados para o carvão que a gente estudou não foram tão promissores, só que a pesquisa em si já exemplifica o papel da engenharia ambiental na busca por tecnologia limpa, circular e economicamente viável, igual a gente estava conversando. Perfeito, né? É bastante enriquecedor, né? Querendo ou não, os PIBICs, né? Eles ajudam bastante. Você sai um pouquinho ali, né? Do padrão ali da matéria, né? Das matérias, né? Do fluxo da faculdade, né? Aprender uma coisa, querendo ou não, com o auxílio de um professor, né? Professor renomado. Tem que sair. Se você quer aprender, você tem que sair do fluxo. Não adianta só pegar. Não dá pra ficar só ali seguindo o fluxo, porque senão você entra no mercado de trabalho muito, acho que despreparado, né? Querendo ou não. Com certeza. Esses trabalhos, né? Tanto o EJ, PIBIC, projeto de extensão, ajudam bastante, né? Pra quem tá entrando agora no curso, querendo mais, né? E a experiência é sempre bom. Pois é. E agora puxando um pouquinho, né, pra essa parte da, querendo ou não, da inovação e da tecnologia, assim, né, que você vê assim, querendo ou não, eu tava vendo uma pesquisa, né, e de acordo, eu acho que é a ONU que fez, se eu não me engano, que falou que daqui 25 anos, né, a tendência da demanda por água aumentar cerca de 55%, né? Bastante coisa. E vendo nisso, né? Como é que você acha que essa inovação e essa tecnologia desempenharão na garantia da segurança hídrica global nos próximos 10 anos? Como é que você vê assim para o futuro? Eu acho que a inovação e a tecnologia vão ser extremamente determinantes para a segurança hídrica nos próximos anos. Acho que a expansão da tecnologia como
a IA, que a gente tem visto se expandir muito, né, o sensoriamento remoto, como eu citei, com expansão de tudo isso, vai ser possível monitorar os recursos hídricos, acho, com uma precisão e com uma rapidez inédita para qualquer tomada de decisão que for necessária. Só que eu acho que, como eu falei anteriormente, a tecnologia por si só não resolve nada. Ela tem que vir acompanhada de planejamento, tem que vir acompanhada de educação ambiental, de política pública eficaz. Então, eu acho que o futuro da água acaba dependendo dessa combinação entre a inovação e a consciência coletiva com a responsabilidade ambiental. E aí eu acho que nos próximos 10 anos a gente deve ver uma expansão muito grande da utilização da IA e do sensoriamento remoto, da telemetria, né, monitoramento em tempo real. Só que isso é tão importante quanto a formação de profissionais capacitados. Então, acho que o grande desafio, na verdade, vai ser equilibrar a tecnologia e a participação social, garantindo, então, que essa sustentabilidade, essa inovação, sirva para não só produtividade, mas para sustentabilidade também, porque a gente produzir e não ser sustentável não adianta de nada. Perfeito. É um problema que, querendo ou não, né, é de todo mundo, né? Não adianta só o engenheiro ambiental tá ali, né, querendo ou não, não só o engenheiro ambiental, né, mas todas as áreas que lidam com a água, tá ali ralando, né, para criar inovação e tudo mais. Se a gente não tem, por exemplo, o investimento necessário, né, e tudo mais, e a educação, igual você falou, a educação ambiental da população, né? Então, querendo ou não, depende de todo mundo, né? O futuro dos recursos hídricos tá na mão de todo mundo e estamos aí para isso, né, querendo ou não. Pois é, exato. Fala sobre engenharia ambiental ser engenharia do futuro, né? Ela é engenharia do futuro, mas ela não é nada sem futuro. Sim, com certeza. Então, a gente precisa de futuro, para isso a gente precisa da população. Então, precisa que o pessoal também ajude, né? Que Exatamente. A gente tá tentando arrumar ali tentando consertar. A bagunça. Arrumar a bagunça ali, mas não adianta de nada se estão gerando ainda mais, né? A bagunça. Exatamente. Mas perfeito então, Ana. Poxa, que foi um prazer poder conversar com você aqui, trazer um pouquinho, né, do seu conhecimento, né, de tudo que você vem desenvolvendo aí ao redor do curso, né? Querendo ou não, o curso de engenharia ambiental é um curso bastante extenso, né, e bastante cansativo, né? E agora que você tá aí quase no final ali, é uma coisa ali muito boa, né? Então, desejo muito sucesso para você, espero que você entre no mercado de trabalho, né, uma pessoa com bastante renome e tudo mais. E no mais é isso. Se você quiser poder concluir, fazer alguma coisinha assim, poder falar suas redes sociais também, né, pra gente estar divulgando. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a FLUA pelo convite, pelo reconhecimento em me chamar, em falar sobre o que eu faço, o que eu gosto. E agradeço também por a FLUA também por inserir assim, né, todos os estudantes no que a gente realmente faz, que a gente entra, fica ali muito no teórico e no acadêmico, que a gente chega um momento no começo do curso e a gente fala, meu Deus, para onde é que eu tô indo? Com certeza. Eu acho que a empresa Júnior tem um papel muito importante em situar todo mundo assim e mostrar qual a importância do trabalho que a gente faz. Então, muito obrigada pela oportunidade, pela conversa, foi muito legal. Perfeito, a gente que agradece. Se você quiser também ter espaço para divulgar suas redes sociais, falar do Instagram, LinkedIn, o pessoal tá lá seguindo lá, querendo ou não. Meu LinkedIn é Luana G. Bianchi, se eu não me engano. Bianchi, B-I-A-N-C-H-I, e meu Instagram é a mesma coisa. Mesma coisa? Perfeito, então. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse episódio muito enriquecedor sobre esse tema aí, que é um tema bastante importante, né, no nosso país e no mundo todo. E também siga as redes sociais da FLUA, né? Vai estar em cima aí, passando de todo mundo aí, tanto da Luana quanto da FLUA. E é isso, muito obrigado e vejo vocês no próximo episódio.